Síntese de anticorpos e vacina. A revolta da vacina ocorreu no século XX, no Rio de Janeiro. A cidade estava em uma situação desesperadora, pois continha muitos habitantes que viviam em condições precárias. Lixos acumulavam nas ruas, ratos e mosquitos transmitiam doença. Assim, vírus da varíola se espalhavam, não só ele, mas também da peste bubônica, febre amarela, que matava milhares de pessoas por ano. Isso se tornou um problema social e foi decidido renovar e sanear a cidade para que ela ficasse mais habitável, acarretando no alagamento das ruas, construções de obras públicas e o combate às doenças. Para combater o vírus da varíola, a vacinação foi obrigatória para todos os brasileiros acima de 6 meses de vida. A população carente não tinha noção da importância de se vacinarem. O governo não se conscientizou sobre seus benefícios. Além disso, a vacinação ocorria em grande autoritarismo. Os agentes do governo invadiam casas e os vacinavam à força. Isso foi visto como algo imoral, desencadeando o descontentamento do povo e surgindo o movimento Revolta da Vacina. A primeira vacina surgiu em um importante momento histórico de combate à varíola, uma das doenças mais temidas no mundo no século XVIII, com taxa de mortalidade em torno a 10 a 40%. Em 14 de maio de 1796, Jenner inseriu em Jane Phillips o pus retirado de uma pústula de Sarah Nelmes, uma ordenhadora que sofria de cowpox. Os tipos de vacina são contra tuberculose, vacina contra paralisia infantil, medicamento administrado por via oral, o famoso gotinha. Vacina contra tétano, coqueluche e meningite. Vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. Vacina contra hepatite B. Vacina contra a febre amarela. E essa vacina ela deve ser administrada em crianças que estão em localização de risco ou que vão viajar para essas localidades. Vacina da gripe, influenza. A vacina deve ser aplicada em pessoas com mais de 60 anos. Vacina contra pneumonia. Essa vacina é indicada a pessoas com mais de 60 anos, em situação de maior risco, ou seja, idosos que vivem em instituições fechadas. Como que funciona a vacina? A vacina consiste na injeção de antígenos mortos ou atenuados no nosso corpo, a fim de estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e célula-memória. Essa substância funciona, portanto, como uma forma de prevenção, uma vez que, se o corpo for exposto novamente ao mesmo antígeno, ocorrerá uma resposta imune rápida, impedindo o desenvolvimento da doença. Devido ao fato da vacina estimular nosso sistema imunológico a produzir anticorpos, dizemos que se trata de uma imunização ativa, ou seja, é produzida pelo próprio sistema imune do indivíduo, podendo ser adquirida tanto pela doença natural quanto pela vacinação. A vacina atua, portanto, da mesma forma que uma infecção contraída naturalmente, porém não há risco ao receptor, pois ele não é capaz de provocar o desenvolvimento da doença. Anticorpos. Uma das principais funções do sistema imune e a produção de proteínas solúveis, que circulam livremente e contribuem para imunidade e proteção contra substâncias estranhas. Os anticorpos são produzidos e separados por linfócitos B ativos, que são os plasmócitos. Estrutura. Toda molécula de anticorpo que apresenta uma fórmula Y consiste em 3 segmentos. Os imunologistas também dividem em FAB, função ligada ao antígeno, FC, primeira fração de anticorpo que teve sua formação determinada. Essas formações têm diferentes funções. Enquanto a porção FAB se liga ao antígeno, a porção FC se liga a outros componentes do sistema imunológico, disparando uma resposta contra o antígeno. A classe é, portanto, a função efetora de um anticorpo. É definida pela estrutura de sua cadeia pesada, que é designada por letras gregas correspondentes, e diferem o quanto à propriedade físico-química, com o conteúdo de carboidrato, tamanho, carga e solubilidade. Um dos isotipos principais é o IgG,
predominante no sangue, linfolíquidos, cérebroespinhal e peritoneal. Divide-se em segmentos subclasses IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, único isotipo que ultrapassa a cadeia placentária. Imunoglobulinas, quando uma superfície das células é igual a receptores, presentes na superfície dos linfócitos B, quando solúveis no sangue ou tecidos, igual aos anticorpos. As três principais classes dos Ig são IgM, IgA e IgG. Como as vacinas são criadas? Pesquisas e coletas de amostras. Para que a vacina seja fabricada de forma efetiva, são necessários períodos extensos de pesquisa. São equipes de cientistas e médicos investindo de 10 a 15 anos para desenvolverem uma solução efetiva e viável. Descoberta e o desenvolvimento. De acordo com a vacina, diferentes agentes podem ser combinados, enfraquecidos ou ativados. Essa é a etapa em que a estratégia escolhida para que seja feita a vacina será aplicada, a partir da identificação de amostras e as características desejadas para imunização dos pacientes. A vacina é então desenvolvida. Testes pré-clínicos e clínicos. A partir de diretrizes rígidas, testes são realizados em laboratórios. Primeiramente, cobaias são utilizadas. Após o período pré-clínico, são realizados testes estudo clínicos em pessoas. O intuito de tais testes é ter certeza de que a nova vacina é segura e que, de fato, ela age no foco da doença. Por fim, são feitos estudos que possam identificar possíveis efeitos colaterais, dentro das normas dos órgãos regulares que aprovarão a vacina. Liberação dos órgãos reguladores da vacina. Todos os dados desse período são encaminhados para os órgãos competentes, tais como OMS, Organização Mundial da Saúde, Anvisa, Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Nessa etapa, é realizado um pedido formal para que a vacina seja aprovada para fabricação. Fabricação do produto. A Anvisa realiza uma divulgação anual das marcas de vacina que podem ser distribuídas e comercializadas no Brasil. Vacinas desenvolvidas contra influenza requerem orientações dos dados coletados da OMS. De acordo com a estratégia ideal, é extraída da matéria-prima para a vacina. Distribuição das vacinas para a população. De acordo com a procura projetada pela imunização, os laboratórios fabricantes das vacinas realizam a distribuição em locais autorizados, como clínicas particulares que, por sua vez, administram as doses. O número de doses de vacina a ser produzidos, já que é calculado para que essa demanda seja atendida adequadamente. Esse modo, a margem estipulada e o agendamento das remessas é feito de acordo com as solicitações dos locais de vacinação. Lotes de vacinas enviados por laboratórios abastecem as redes privadas, de acordo com os requisitos locais dos órgãos regulatórios. É isso, gente. Essa é a nossa instituição, o INAPOS. Docente Renata Moura, mais conhecida como Renatinha, fofinha ela. Esses são os discentes, nosso grupo de WhatsApp.